Olá, esse é o JC Entrevistas, que recebe agora nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, um pleito que acontece no próximo dia 17 de novembro. Hoje a gente conversa com o Dr. Daniel Aragão, da chapa OAB por Você. Daniel é advogado com pós-graduação em Direito Tributário e em Processo Civil. Em 2009, fundou a Associação de Jovens Advogados de Fortaleza e regiões do Ceará, Haja Forte. Doutor Daniel, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação. Obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco, sobre a chapa OAB por Você. Pronto, nós vamos ter uma entrevista, aproximadamente 25 minutos, vamos tratar aqui de diversos temas relacionados ao pleito desse ano e suas principais propostas. Bem, começar falando sobre a lentidão do nosso judiciário. Em 2017, o judiciário cearense foi eleito o mais lento do país. Na sua opinião, como é que a OAB pode ajudar o nosso judiciário a sair desse topo do ranking da lentidão? A OAB, a advocacia, certo? É uma das principais ferramentas, que movem o direito, é ela que cria o direito, Então, a OAB ela tem papel muito importante para, vamos dizer, combater a morosidade do judiciário, principalmente com interlocução com o Poder Judiciário, com interlocução também com o Poder Legislativo, que poucas pessoas sabem, mas o Poder Judiciário depende de orçamento do Poder Legislativo. Então, a OAB tem que se unir ao Poder Judiciário para tentar resolver a questão da morosidade, tanto com orçamento financeiro, para tentar facilitar o orçamento do Poder Judiciário, então ele tem que brigar por isso, em harmonia com o Poder Judiciário, porque sem os dois vivendo em harmonia, a morosidade vai continuar a mesma, a parte, vamos dizer, de processo civil, processo penal, não é mexendo nessas questões que vai melhorar a questão de morosidade, e sim no próprio funcionamento do judiciário como um todo. O senhor é um representante da jovem advocacia, E hoje os jovens advogados, eles enfrentam, inclusive, uma certa dificuldade de inserção no mercado de trabalho para começar a trabalhar. Quais que são as suas propostas, principalmente para capacitação e inserção dos jovens advogados no mercado de trabalho? Pronto, eu vou tentar contextualizar, Alexandre, um pouco o porquê dessa nossa proximidade com a jovem advocacia, Eu não sou mais jovem advogado, já tenho 45 anos, apesar que para ser jovem advogado não é só questão da idade, e sim do tempo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Minha inscrição é de 2007, então em torno de 13 anos, 14 anos, por aí. Só que nós sempre fomos muito próximos da jovem advocacia, Nós fundamos a Associação dos Jovens Advogados em 2009, Na verdade, ela nasceu em 2007, mas ela se formalizou, juridicamente, com registro em cartório em 2009. E com isso, com essa proximidade que teve o boom da jovem advocacia no início dos anos 2000, devido à grande quantidade de faculdades de direito, fez que nós criarmos essa proximidade. E a Associação dos Jovens Advogados cresceu, tanto é que hoje ela tem em torno de 10% da advocacia, principalmente dos jovens advogados, em torno de 3 mil jovens advogados filiados à Haja Forte, na qual fui presidente, hoje sou apenas um conselheiro, presidente e fundador. E com isso, devido a essa proximidade nossa com a jovem advocacia, nós sempre tivemos laços estreitos e sempre sabemos o que o jovem advogado passa, até porque o jovem advogado está conosco toda hora, passando os seus problemas. E nós temos uma visão que precisamos levar para o jovem advogado cliente e dar estrutura para ele, Nós observamos sempre, em outras gestões e outras questões políticas do OAB, sempre aquela promessa muito assistencialista de diminuir a anuidade, para dar um apoio para o jovem advogado. E nós sabemos que a anuidade é importante, obviamente. Se o jovem advogado puder pagar menos anuidade, melhor seria para ele. Mas mais importante que isso é levar para o jovem advogado uma forma que ele consiga trabalhar. Tanto de estrutura física, porque hoje nós somos privilegiados, porque temos internet em casa, temos internet no escritório, temos estrutura dos seus escritórios, mas a jovem advocacia não tem. Quem já pensou em tempos da pandemia, que é difícil para qualquer profissão, Não existe profissão que não tenha hoje dificuldade, devido à pandemia. Aí acrescenta o mundo virtual, que foi literalmente da noite para o dia o advogado passou a ter que ter uma estrutura a mais para iniciar a sua profissão.
não mudou em nada, nenhuma taxa da OAB, nada para ele começar a sua profissão. Então, ele vem aí com uma carga pesada do FIES, né, para começar, porque tem muitos colegas que estão iniciando com o FIES, e inúmeras tarefas. Então, o que é que nós temos que ensinar para o jovem advogado? Estrutura física e, principalmente, fazer uma forma de levar o cliente para ele. Quando eu falo em levar o cliente, aí eu vou saindo um pouco aí da minha experiência como presidente do Fórum dos Jovens Empresários, né? Que é um fórum, é como se fosse uma câmara setorial, não sei se você conhece, como se fosse as câmaras setoriais da ADES, isso aí com certeza você conhece. O fórum tem o mesmo nível, só que ele é voltado para os braços jovens de várias entidades de classe, CRA, CREA e tudo mais. Com base nisso, nós estudamos muito a questão do empreendedorismo quando nós estávamos lá na presidência, na qual eu tive a oportunidade de ficar lá por 1 ano e meio, né? E nós queremos trazer esse comportamento empreendedor do Fórum dos Jovens Empresários para dentro da OAB. E isso dá base para a Jovem Advocacia. Então, nós precisamos sim da Jovem Advocacia como proposta, criar esse comportamento empreendedor para o jovem advogado, fazer cursos voltados nessa área, parte do Lautec, que é uma realidade para o jovem advogado, brigar por meio dos nossos conselheiros federais, abertura nos meios de publicidade, né, que eles possam fazer mais interação por meio das redes sociais, já que a OAB impede que a jovem advocacia faça esse trabalho voltado às redes sociais, é praticamente tudo proibido. Né, houve até agora uma mudança no regramento, mas uma mudança muito pobre, se for analisarmos, né? Na verdade, ele só normatizou o que já estava sendo feito, que era errado, que era Qual que você acha que deve ser, então, o papel da OAB em relação, por exemplo, a esses advogados que geram conteúdo nas redes sociais, que querem gerar conteúdo nas redes sociais ou fazer algum tipo de publicidade nas redes sociais? A OAB ela tem que dar total apoio a isso, né? E quando você chega nos conselhos, a visão da OAB é totalmente contrária, tá? É a mesma coisa, não vou longe, é os APPs jurídicos, né? Por isso que é bom você sempre enxergar o outro lado. Eu era um que não enxergava com bons olhos os APPs jurídicos. Hoje que eu passei a conhecer os advogados que são donos de APP jurídico, comecei a escutá-los, eu vi a importância que aquilo ali faz para a jovem advocacia, né? Para você ver, eu conversei com um colega de um APP, que ele gera 300 colegas advogados vivem desse APP jurídico, né? Obviamente, tem que seguir as regras. Você não pode ter um APP jurídico e nenhum colega pode ir para as redes sociais prometer causas ganhas, prometer resultados, né? Aí seria contra realmente. Isso aí não é isso que nós defendemos, mas sim que o jovem advogado possa tratar conteúdo. A gente tem que lembrar, você já pensou, nos tempos de hoje, já era difícil antes, mas você não tem um escritório, você já não é, vamos dizer, herdeiro de um advogado renomado. Você começa na sua carreira sozinho, um mercado bem mais difícil que no passado. Então, você tem que utilizar as suas ferramentas, né? Eu, quando eu comecei a advogar, era cartão de visita impresso, fazendo, vamos dizer, o famoso network em padarias, né? E eventos. Só que a minha área de atuação é bem menor. Já o jovem advogado, ele pode construir conteúdo por meio das redes sociais, seguindo alguns regramentos básicos, que obviamente tem que ter, né? Tudo tem que ter uma regulamentação. Mas sim, tem que ter quanto mais liberado, melhor para a jovem advocacia. O senhor falou em capacitação do jovem advogado. No caso, a Escola Superior de Advocacia, ela pode atuar mais, entrar mais nesse âmbito, já que existe aí uma crítica de que essa Escola Superior de Advocacia, ela poderia, inclusive, oferecer mais cursos, ter um papel mais atuante dentro do meio? Foi muito bom essa pergunta, porque é o seguinte, o que a OAB precisa de maneira geral? Eu vou fazer até uma junção em relação à ESA, né? A AGEFORTE, quando ela foi criada, qual era a nossa maior dificuldade? Prática jurídica. Era prática, assim, processo civil, o direito de maneira geral, nós estudamos no banco da faculdade. Não é que a ESA tem que escolher isso, esquecer isso. Claro que não, nós somos estudiosos do direito e vamos ser a vida toda. Mas algumas funções nós não aprendemos na faculdade e precisamos que a ESA nos dê esse suporte, não é? Que foi algo que a AGEFORTE fez muito bem. Então, um dos motivos do sucesso da AGEFORTE foi exatamente isso. Nós levamos para a advocacia a prática jurídica. Então, o que a ESA precisa hoje? Criar, por exemplo, uma diretoria de inovação, tá? Para levar exatamente, ver o que tem de mais moderno para o colega advogado. O que ele pode ajudar? Quando eu falo comportamento empreendedor do advogado, é porque a gente precisa passar para a advocacia, não que
a anuidade não seja importante, ter mais barato, mas a gente precisa passar para a advocacia que aquilo, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa de cliente para poder pagar a anuidade. Então, o foco não é diminuir a anuidade, e sim passar com que o advogado sobreviva da advocacia e que a anuidade seja simples mais um pagamento para ele, né? Que não faça parte da sua vida. Então, na sua opinião, em relação à anuidade, já que a gente tratou desse assunto aqui já algumas vezes, anuidade, manter, diminuir, aumentar, diminuir em algumas situações? Hoje em dia existe um regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil que é proibido diminuir a anuidade, tá? Todas as campanhas é normal prometerem diminuir, normalmente aumentam, tá? Normalmente, isso é comum aumentar. Então, o que nós temos que fazer é diminuir taxas, tarifas e fazer com que o advogado tenha cliente, né? Seja por meio de uma criação de uma comissão, por exemplo, uma câmara de mediação e arbitragem dentro da OAB, né? Que ali já vai gerar inúmeros empregos para a advocacia, né? E outras propostas que nós podemos fazer, um hub, né, de inovação também, que pode fazer com que advogados participem, né, e que possam crescer profissionalmente dentro. Nos últimos anos a gente viu um crescimento no número de cursos de direito no Brasil, um verdadeiro boom. Como é que o senhor enxerga esse crescimento dessa oferta de cursos de direito no Brasil? O problema do crescimento dos cursos de direito é o controle da qualidade dos cursos, né? Hoje no Ceará, e para não ser injusto, não posso apontar exatamente, né, que o problema maior seria isso, mas hoje você vê no Ceará tem em torno de 66, 67 cursos de direito, só no Ceará, né? Então, nós temos mais de 1 milhão de advogados inscritos. No Ceará, nós temos em torno de 47 a 48 mil advogados inscritos, em torno de 30, 32 mil ativos, né? Então, é uma quantidade de advogados enorme, né? Mas existe, para deixar a jovem advocacia um pouco mais tranquila, existe mercado para todos. Por isso que a gente precisa cada vez estudar mais, se especializar mais. Agora, é claro, a OAB tem um papel tanto na comissão de ensino jurídico, ou por meio dos seus conselheiros federais, já porque isso é uma matéria de nível federal, não é? De tentar regramentos para um controle maior da qualidade dos cursos de direito, ou também cessar novos cursos de direito ou novas unidades, né? Eu acho que isso aí tem que ser algo que os nossos conselheiros têm que brigar pela advocacia, né? Hoje existe uma tabela para os valores dos serviços jurídicos prestados por um advogado. Porém, existem muitos advogados que cobram valores abaixo da tabela, como uma forma de conquistar mais clientes, fazer aí uma carteira de clientes e até poder atender aquele público muitas vezes mais humilde que não aceitaria pagar ou não teria condições de pagar o valor que está na tabela. Como o senhor acredita que a OAB deve tratar esses advogados que cobram abaixo da tabela? Isso aí, de acordo com o nosso regimento interno, o estatuto, seria uma infração ética, né? Você cobrar abaixo da tabela. Contudo, eu acho que o papel da OAB não seria punir o advogado, né? Até porque existe algo que a advocacia não quer fazer parte, mas nós fazemos parte, que é o mercado, a economia. Então, o advogado acaba cobrando abaixo da tabela por conta do mercado. Ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa fechar negócios, então, às vezes, é necessário que ele faça isso. Não é porque ele quer que faça isso. Então, o papel da OAB é um papel de conscientização, né? Que o advogado se mantenha dentro da tabela, né? Se ele conscientizar o coletivo da advocacia, ficaria bem mais simples e bem melhor para o próprio advogado. Agora, Alexandre, é porque é algo bem complexo, né? Porque se você for analisar das várias perguntas, né? Apesar de ser tudo distinto, mas tudo dá em volta de uma coisa só, né? Que é a própria OAB e o que é a própria advocacia, né? Então, a OAB ela tem um papel fundamental, que não é só em prol do advogado, como é em prol da sociedade. E quando nós vimos aí, por exemplo, o advogado quando cobra menos honorários, é por quê? Porque tem muito advogado, porque não tem a especialidade, porque o curso de direito é mais brando e porque o mercado não está aberto para todos, né? Então, é o que eu digo muito, a infração disciplinar ela pode existir? Pode, mas não é punindo um advogado que a gente vai resolver o problema, e sim com conscientização e levando o mercado para ele de trabalho.
Transparência das contas da OAB. Existe transparência ou essa prestação de contas precisa ser ainda mais transparente? A transparência da OAB foi muito bom. Eu digo muito. Hoje eu estava lendo sobre transparência. E a gente tem mania de falar transparência de contas, né? De contas, mas eu acho que a OAB ela tem que ter transparência de tudo, não só de contas. Na verdade, a transparência de contas é o que é obrigação de qualquer gestor, tanto na iniciativa pública como privada. Então, a OAB ela precisa ser transparente. Só que, além da transparência de contas, ela precisa demonstrar ser transparência em tudo, né? Transparência quando numa consulta de quinto constitucional, né? Que a OAB, por exemplo, ela vai escolher na próxima gestão, que é a gestão dos 90 anos da OAB, é por isso que a nossa chapa até é a 90, ela vai ter a oportunidade de escolher, no mínimo, 2 desembargadores, então ela tem que ser transparente na escolha, abrindo a consulta para a classe, em vez de ser algo fechado, em vez de ser só para os conselheiros, a OAB, que ela briga tanto pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, então ela abre isso para a advocacia, ela tem que ser transparente na escolha das cadeiras que a OAB tem nos conselhos distribuintes, nos conselhos tributários que nós temos, no contencioso tributário estadual, municipal, junta comercial, Conselho do Meio Ambiente, tudo tem cadeira da OAB. Então, ela tem que ser transparente em tudo. Nas contas, para mim, é mais do que a obrigação. Ela tem lá, o presidente tem que, se ele vai para Brasília, ele tem que justificar para a advocacia o que ele foi fazer em Brasília. Se ele deu uma passagem de avião, que é o mais tradicional, né, das pessoas, ele tem que justificar por que aquele conselheiro está em Brasília. E aí vai. E o que está sendo gasto com propaganda, o que está sendo gasto com a advocacia. Então, transparência em tudo. Tá? Nas contas e na vida do dia a dia da Ordem dos Advogados do Brasil. Só acredito que esse é um dos motivos que tem gerado uma abstenção tão alta dos advogados nos últimos pleitos? Pronto, foi muito... abstenção. Tá? A abstenção, pela minha análise, é em torno de 25% e 30%. Isso aí é um dos motivos, mas o que eu vejo, o principal motivo é a politização da OAB, uma partidarização. O advogado... Alexandre, você sabe, quando nós somos candidatos, nós fazemos pesquisas, né? As pesquisas chamadas qualitativas, e o advogado, ele muitas vezes não está preocupado com a partidarização e politização da OAB. Quando eu falo politização, partidária. Nós somos seres políticos, então sempre vai existir a política em todos nós. Mas a partidarização, ela deixa o advogado longe, porque ela passa, em vez de ela ter comissões temáticas que dão pareceres técnicos e totalmente imparciais, ela passa a ter parcialidade, né? Devido a pessoas estarem exercendo os cargos dentro da ordem e também serem muito ligados fortemente a partidos políticos. Então, isso aí faz com que o advogado fique distante da OAB. Quando nós começamos a nossa chapa, antes mesmo da chapa, antes da galera, um movimento, nós começamos a observar que os advogados tinham uma verdadeira ojeriza à OAB, e eles diziam, não quero saber de OAB porque ali é só politicagem, eu quero distância, e foi aí que nós observamos que nós podemos resgatar esses advogados. Para aquele advogado estar numa comissão de direito constitucional, direito tributário, direito do trabalho, dando pareceres técnicos, comissão de ambiental. Então, a partir do momento que ela passa a ter parcialidade no seu parecer, nos seus pareceres, ou nem dá parecer, de acordo com interesses políticos, do político de plantão, partidário de plantão, não vamos nem especificar, seja do governo municipal, estadual, federal, então o advogado fica distante, porque ele sabe que ali ele não vai estar exercendo o seu misto, que é o direito, que é a qualidade técnica do seu trabalho. Então, a abstenção tem vários motivos, e dentre esses motivos é isso. Então, nós precisamos conscientizar a advocacia disso. Então, a gente volta a falar na anuidade. Nas pesquisas, a anuidade é o principal problema, mas eu preciso conscientizar a advocacia que a anuidade não é o principal problema. O principal problema dele é partidarização, é dependência em vez de ser independência. Então, esses são os problemas da advocacia e o problema da Ordem dos Advogados no Brasil. Que isso aí gera a morosidade, gera a dificuldade de negócios dele, gera 1000 problemas. De uma forma resumida, quais os programas ou projetos da atual gestão que o senhor pretende manter ou excluir? Na verdade, a atual gestão tem alguns programas que já advêm de outras gestões, que eu acho que tem que ser aprimorados, né?
dentre eles, né, o Centro de Apoio ao Advogado, né, que já está em 10 anos de criação, que ele tem que manter, tem que existir o Centro de Apoio. Alexandre, só para tentar traduzir isso, para tentar, o Centro de Apoio foi a profissionalização da defesa das prerrogativas do advogado. É um centro de advogados contratados pela OAB, que antes não existia isso, é um trabalho totalmente voluntário, no caso do centro não, tá? É como se fosse um órgão da OAB. Só que ele foi desmantelado, né? Hoje ele não tem sequer carro, os centros de apoio eles vão de Uber para um presídio, por exemplo. O que nós precisamos fazer? Aparelhar o centro de apoio e evolução. Como seria essa evolução? Na época que foi criado, ele tinha em torno de 25 mil inscritos. Hoje já estamos quase 50 mil, né, se formos analisar, né? Então, nós precisamos dividir por áreas, né? O Centro de Apoio dos Advogados Criminais, Centro de Apoio dos Advogados Municipalistas, Centro de Apoio dos Advogados que atuam no Fórum Cláudio José Vilacqua e aí vai. Então, precisamos de uma evolução do Centro de Apoio. Então, isso é algo que tem na gestão, né? Outro fator que também foi até criado, quando eu foi criado na Haja Forte, migrou para a OAB Jovem quando eu fui presidente e hoje tem na atual gestão, que é a parte de tutoria da Jovem Advocacia, né? Que foi algo que nós criamos para o jovem advogado que está começando a advogar, nós mantermos um advogado mais experiente como tutor daquele jovem, né? Isso foi feito nessa gestão com outro nome, mentoria, e nós também queremos evoluir a tutoria com mentoria, né? Para ajudar tanto a tutoria como a mentoria. Então, é algo que tem nessa gestão, algo que nós criamos quando eu fui presidente da OAB Jovem, tem que ser aprimorado na nossa gestão. A gente tem aí um pouco mais de uns 3 minutos ainda de conversa. Eu gostaria então que o senhor concluísse essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, falando por que o senhor deve ser o próximo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Pronto, vamos lá. Por que o Daniel Aragão e a Camila Góes, minha vice-presidente, né? Minha não, vice-presidente da advocacia, e por que a chapa OAB por você precisa estar na gestão dos 90 anos, né? Nós precisamos estar lá porque a gente precisa resgatar a OAB do Ceará, criada em 1933, com aquelas mesmas bases, né? Nós precisamos tirar a OAB da escuridão, trazer transparência, precisamos da OAB independente e não dependente. Nós precisamos da OAB longe da partidarização, uma OAB totalmente despartidarizada. Nós precisamos realmente fazer uma OAB diferente, né? Eu falo muito, nós precisamos fazer uma gestão de todos, né? E não de meia dúzia. É difícil as pessoas entenderem, às vezes, o político, né? Porque eu não deixo de ser político, não sou político partidário, mas sou um político da classe, quando nós estamos falando que nós queremos fazer uma OAB diferente, uma OAB da advocacia, queremos levar a OAB, ter uma ouvidoria lá do advogado, em vez de ter uma ouvidoria no fórum de clientes contra advogados, e sim uma ouvidoria para escutar a advocacia, ter o presidente, sua diretoria próximo ao advogado do interior e não só inaugurando sala, faltando 3 meses para encerrar a gestão, como é feito. E sim ter uma gestão em prol da advocacia, em vez de ter briga política, briga por poder e a advocacia ficando de lado, né? A gente sempre tenta falar de maneira propositiva o que nós fazemos, mas não tem como nós não falarmos de algumas falhas das gestões anteriores, porque isso aí também nos motiva a estar aqui hoje nesse pleito, né? Nós observamos, por exemplo, chapas anteriores que se uniram para ganhar uma eleição e com 1 mês brigaram e passaram 3 meses brigando. Só que quando eles brigam pelo poder, por cargos, a gente esquece do principal, que é o advogado, né? Então, o advogado fica deixando de lado, a advocacia fica deixando de lado. Então, a importância do Daniel Aragão, da Camila Góes, da chapa OAB você, é poder levar a advocacia de volta para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e defender a sociedade, né? Ok, então, doutor Daniel Aragão, primeiro entrevistado aqui do JC Entrevista, que vai trazer para os nossos estúdios, para os estúdios do Grupo Cidade de Comunicação, os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao senhor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço ao Grupo Cidade. E a você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Até a próxima.